Olá pessoal, eu sou o Diego Leite, sou psicólogo da Unifal-MG e me pediram para gravar um vídeo para vocês conversar um pouco sobre a questão da ansiedade no âmbito acadêmico e as dificuldades com a ansiedade. Então estou gravando esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre isso. E queria começar falando que a ansiedade, na verdade, dificuldades com a ansiedade, é uma coisa comum no contexto acadêmico. Tem bastante pesquisas mostrando já que, principalmente, muitos estudantes, muitas pesquisas mostrando que muitos estudantes têm dificuldades com ansiedade no âmbito acadêmico. E, possivelmente, muitos servidores também. Ainda não vi tantas pesquisas sobre os servidores, considerando mais esse público, mas eu acredito, pelos atendimentos que eu tenho feito, que tem uma alta prevalência também de uma questão com ansiedade entre os servidores. Então, acho que seria bem importante, inclusive, mais pesquisas serem feitas para a gente tentar investigar isso. Mas, pelos próprios atendimentos que eu tenho feito, tenho visto bastante queixas relacionadas com a ansiedade. Então, acho que é válido a gente ter essa conversa. Mas, assim, a princípio, queria dizer para vocês que é uma coisa comum, não só no âmbito acadêmico, mas na própria população brasileira. É uma população que tem demonstrado níveis mais altos de ansiedade. Então é um tema realmente que é importante de ser discutido. E o que é ansiedade? Um estado emocional, normalmente caracterizado como um estado emocional desagradável e relacionado com medo de uma possibilidade de ocorrência de um evento negativo no futuro. E essa percepção ela gera tensão, angústia, aflição, gera nervosismo, medo, inquietação, desespero, esse tipo de emoções que a gente sente quando a gente está um pouco mais ansioso. Além disso, a ansiedade tem efeitos psicológicos, como por exemplo, a gente perder um pouco da concentração, perder um pouco do foco em certas atividades, ou efeitos comportamentais, a gente deixa de comer, às vezes começa a comer menos ou começa a comer muito mais, muda um pouco a questão comportamental. E também tem efeitos físicos, em alguns casos, aceleração do coração, sudorese e tremores. Então tem esse tipo de efeitos físicos também. Mas eu queria fazer a distinção aqui com vocês entre três podemos caracterizar como fases, digamos assim, da ansiedade ou estágios da ansiedade, que vai desde um nível mais natural, mais normal, até um nível um pouco mais grave. Então, tem essa parte da ansiedade que é mais natural, mais normal, que é uma questão adaptativa, inclusive, para nós, seres humanos. Muitas vezes a gente está tentando prever que tipo de situação que pode trazer um certo prejuízo para a gente, pode ter algum efeito negativo. E a partir disso a gente se prepara com antecedência. Só que a gente fica com um certo medo, uma certa preocupação de que um cenário negativo possa acontecer. E aí a gente sente um pouco de ansiedade. Mas essa preparação muitas vezes ela ajuda a gente. Em muitos casos a gente pode tentar se preparar com uma antecedência e evitar aquele possível cenário negativo. Então, nesse sentido, a ansiedade é até uma coisa positiva. Só que, se ela fica com muito excesso, se a gente começa a ter ansiedade muito excessiva, isso começa a causar dificuldades psicológicas. Então, se a gente começa a ter um sofrimento muito acentuado ou uma ansiedade que acontece com um pouco mais de frequência, durante vários dias da semana ou durante várias semanas no mês, aí a gente já precisa ficar um pouco mais alerta em relação a esse aumento da intensidade, em relação ao aumento da preocupação, aos comportamentos mais excessivos em relação a isso. E aí um terceiro nível, digamos assim, uma terceira fase da ansiedade, quando ela começa a ficar um pouco mais grave, são os transtornos de ansiedade. Nos transtornos de ansiedade, normalmente são caracterizados a partir de meses, 6 meses para caracterizar um transtorno, em que ocorre uma ansiedade bastante intensa, um sofrimento bastante intenso, uma frequência bastante forte também
de eventos ansiosos com excesso. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses critérios, né? Se o sofrimento está muito intenso durante muito tempo, há um sofrimento muito grande, é uma intensidade muito grande. Se persiste, né, uma ansiedade excessiva, se ela persiste ao longo do tempo, se a frequência é muito grande durante vários meses, e se existe prejuízo de atividades centrais, né? Por exemplo, dificuldades na relação com a família, dificuldades na relação com a esposa, com o marido, com filhos, ou dificuldades no trabalho, coisas nesse sentido. Então, se começar a ter dificuldades mais intensas assim nas dimensões centrais da vida, é importante já ficar alerta, né? Como eu falei. Então, assim, nesse trabalho que eu tenho feito com servidores, eu tenho tentado identificar sempre fatores de risco e fatores de proteção. Dentre os fatores de risco, eu gosto muito de destacar o que a gente chama, na perspectiva que eu adoto, de distorções cognitivas. Lembrando que assim, a gente não faz um trabalho de psicologia clínica dentro da universidade, né? A gente tem uma certa limitação nas nossas intervenções, e quando é um caso muito grave, a gente precisa fazer um encaminhamento para um trabalho mais especializado numa psicologia clínica, né, no âmbito clínico. Mas dentro da universidade a gente pode fazer muitas intervenções, e a perspectiva que eu adoto para fazer essas intervenções é mais ligada ao que é conhecido como terapia cognitivo-comportamental. E nessa literatura a gente encontra o conceito de distorções cognitivas, que são, por exemplo, coisas que eu vejo muito nos atendimentos, uma superestimação ou subestimação da probabilidade de um evento, né? Normalmente eu vejo uma superestimação da probabilidade de um evento negativo, quer dizer, a pessoa acha que a probabilidade de uma coisa muito negativa acontecer é muito maior do que na realidade ela é. Então existe esse tipo de coisa, ou às vezes a pessoa catastrofiza muito o resultado negativo, além de achar que a probabilidade é muito maior que aquilo deve mesmo acontecer, quando na realidade é muito pouco provável que aconteça. A pessoa ela tende a achar que se aquilo acontecer o mundo vai acabar, está tudo perdido, e não é bem assim, né? Eu tento alterar esses pensamentos negativos com as pessoas que têm esse tipo de interpretação. Outra coisa é uma super generalização para o negativo. Então muitas vezes as pessoas pensam que está tudo ruim, está tudo indo mal, e não conseguem perceber as coisas que estão indo bem também. Então a gente tentar trazer um pouco do foco, da atenção para as coisas que estão indo bem, né? Porque muitas vezes na vida as coisas não caminham tão bem, ou às vezes está num momento um pouco mais difícil, né? Um momento que traz um pouco mais de dificuldade, mas por outro lado tem coisas boas acontecendo também. Então é importante tentar prestar atenção nessas coisas boas que acontecem, né? A ideia não é ser otimista ou ter um otimismo infundado, né, de um dia para o outro na vida, mudar a percepção das coisas, mas tentar ter uma percepção mais realista, né, da probabilidade de eventos negativos, do quanto aquilo vai trazer de impacto negativo para a sua vida, e ficar de olho nessas super generalizações para o negativo também, e atenção seletiva para o negativo. São algumas das distorções que eu vejo bastante nos atendimentos. Então seria legal prestar atenção nisso. E por outro lado, tem os fatores de proteção, né? Umas coisas básicas, por exemplo, coisas que a gente sempre fala no atendimento. Manter o sono saudável, manter a alimentação saudável, essas coisas, né? Ter um sono reparador e ter uma dieta saudável, elas parece que não... Algumas vezes pode parecer que elas não têm um impacto tão grande assim, mas na verdade eu tenho visto bastante pesquisas mostrando correlação entre níveis altos de ansiedade e sono prejudicado, e alimentação também muitas vezes prejudicada. Então é legal tentar manter isso da melhor forma possível aí dentro do contexto de cada um. Atividades físicas também é muito importante que se faça, né? Tenta começar devagarzinho, não precisa forçar muito o seu corpo, né? No começo principalmente. Então tenta pegar leve, mas colocar alguma coisa de atividade física no começo. E aos poucos dá para ir avançando para
para uma atividade um pouco mais intensa, né, na medida do que for possível aí. Tentar manter sempre boas relações sociais com os amigos, nas relações afetivas também. Eu sei que muitas vezes é difícil, no contexto que a gente está, de ficar convivendo durante muito tempo dentro da nossa casa, às vezes é um convívio difícil, mas é importante a gente tentar manter essas relações da melhor forma, porque isso também tem um efeito bastante positivo na nossa vida. Ter um período de lazer é bastante importante, principalmente para o pessoal que está sobrecarregado de trabalho. É importante ter esse período de lazer, de relaxamento, de diversão, de prazer. Então, uma coisa que eu sugiro muito é tentar fazer um planejamento da rotina com o período do trabalho e o período de lazer. E aí, nesse período de lazer, inserir atividades prazerosas, relaxantes, divertidas. Por exemplo, atividades que tenham a ver com cultura, com arte, com esporte, ciência, coisas assim que podem despertar a atenção das pessoas. E aí a gente vai promovendo saúde também, não vai falando só de patologia, só de medicamento, só de medicalização. A gente vai falando mais de arte, de esporte, de literatura, de música. Então, vamos tentar trazer as atividades prazerosas e que promovem saúde, né? Pensando na saúde de uma forma mais abrangente, com uma qualidade de vida, passando por essas áreas aí de uma concepção mais ampla de saúde. E, além disso, cuidado com as redes sociais, né? Tentei não perder tanto tempo, assim, tenho visto muitas pessoas perdendo bastante tempo nas redes sociais. Claro que tem muita coisa interessante lá, mas às vezes a gente perde tempo demais. E com alguns conteúdos, né, a qualidade da informação nem sempre é a melhor possível. Então, tentem ser criteriosos com a qualidade da informação que vocês consomem e cuidado com o tempo que vocês passam lá e com as comparações, né, com a vida das outras pessoas. Cada um tem o seu momento, o seu contexto, e a realidade dessas redes sociais muitas vezes é uma coisa muito, muito selecionada, né? É uma realidade, digamos assim, entre aspas. Então é muito importante ter essas coisas em mente também quando a gente for fazer comparação com a vida das outras pessoas. Mas no geral, tentem manter esses fatores de proteção, aumentar eles na medida do possível, avançar na medida do possível também em relação a eles. E tentem reduzir fatores de risco, esses pensamentos mais negativos, essas coisas que podem trazer prejuízo aí para a vida de vocês. É muito mais difícil passar orientações gerais assim, né? Muitas vezes depende mais do caso. Então, se alguém precisar de atendimento, eu estou trabalhando durante toda essa pandemia, né? A gente não parou o trabalho lá no CIAST, onde eu trabalho, com os servidores. Então, caso alguém precise de algum atendimento, vai ser um prazer para mim poder ajudar. Então é isso. Obrigado. Até a próxima.